Senhor. Vamos no livro de Atos, momento da palavra, exposição das Escrituras, que venha a nos trazer crescimento, abençoar a sua igreja e nós estarmos sempre gratos ao Senhor. Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. O irmão pode abrir aí. Estamos prosseguindo aqui na exposição deste livro. Atos 42 e 47 diz o seguinte, leitura na King James. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. Verso 46. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo e partindo pão de casa em casa, comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo, o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Oremos. Eterno Deus, clamamos ao Senhor agora para a devida compreensão da sua palavra. Que os nossos corações estejam, Deus, prontos, aptos para recebê-la, e assim o Senhor nos ensine, nos confronte, nos mostre a sua vontade, ó Pai. Que o Senhor me conceda a graça também na exposição, sabedoria, humildade, temor, que eu não fale nada de mim mesmo, mas fale do Senhor, conforme a sua palavra, pois sou um homem miserável e necessitado de graça. Auxilie, Deus, nos ajude, o seu Espírito Santo nos mostre, nos conduza, e assim certamente glorificaremos ao Senhor. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amados, nós estamos aqui então no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas, lembrando que ele relata a vida e ministério de Jesus, e posteriormente ele relata Jesus já ascendido aos céus, e como está sendo a administração deste reinado, como que está sendo a igreja agora, propriamente dita, inaugurada, com o envio do Espírito Santo, com este governo de Cristo. Então Lucas ele dá muitos detalhes para nós, e é significativo para nós o livro de Atos, porque vivemos uma era com Cristo já ascendido aos céus. Nós vivemos o reinado de Cristo ainda, com a sua igreja sendo administrada com o Espírito Santo. Então devemos olhar para o livro de Atos e saber quais são as nossas responsabilidades como igreja. E este texto de hoje fala justamente sobre isso. Porque após a pregação de Pedro, após o despejar do Espírito Santo em Pentecoste, a igreja então passa a se reunir. E é apresentado por Lucas características fundamentais. Lucas descreve a beleza da igreja, crescendo e se desenvolvendo. Ele retrata a espontaneidade, a dedicação, a devoção dos cristãos primitivos em relação a Deus e aos cultos de adoração. Na última sessão deste capítulo, ele descreve a igreja em um culto formal e informal. Os crentes reunidos como igreja e em suas casas. E bem como a influência que eles exerciam sobre a comunidade, sobre os outros judeus. A vida comunitária é resumida como envolvendo 4 áreas-chave: ensino apostólico, comunhão, o partir do pão e as orações. Isso, tudo que veremos, irmãos, ao adentrar o texto, devemos encarar como um reflexo da conversão, porque estamos saindo justamente da conversão de 3.000 almas, correto? Após a pregação, 3.000 almas são acrescidas, são salvas, são batizadas, e eles permanecem recebendo os ensinos dos apóstolos. Então, esta passagem resume a vida em comunidade, tanto que é o tema da mensagem, sugestivo, a vida em comunidade.
tanto internamente como com os de fora, como dito. Os primeiros crentes, então, eles têm os seus bens em comum, vão também ao templo em comum acordo, refletindo a sua conversão ao Messias. A beleza do texto é esta. Como que uma pessoa, após conversão, ela reage à mensagem da salvação? Como que é ser um alvo da graça? Como que hoje, na era com Cristo reinando e seu Espírito enviado, como que isso ocorre na prática? E veremos no texto. Esta fé messiânica não os levou a separar-se das práticas e dos cultos. A interação, o seu envolvimento com os de fora provocaram ainda mais crescimento, irmãos. Em Atos, nunca vemos uma comunidade virada para dentro de si mesma. Algo sectário, algo que se preocupa apenas com a sua denominação. De tal modo que levar a mensagem aos de fora, envolver-se com os de fora, seja esquecido e ignorado. Nós veremos que uma igreja influente, uma igreja habitada pelo Santo Espírito, uma igreja de crentes, eles exercem uma influência, eles se preocupam com os de fora. Então teremos grandes ensinamentos para a nossa vida em comunidade. Teremos grandes ensinamentos para com as nossas responsabilidades como igreja, a partir deste texto. Eu gostaria que o irmão prestasse o máximo de atenção. Porque certamente esta é a vontade de Deus para as igrejas. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. E vamos adentrar o texto para então compreender um pouco melhor. A partir do verso 42. Diz o texto agora, segundo a João Ferreira de Almeida, o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Tá? O primeiro ponto que observamos é uma perseverança, né? Uma palavra muito estranha no grego, proskartereo, que significa ser constante, ser atento, estar sempre com um cuidado permanente com algo. Esta é a palavra empregada por Lucas. Esses irmãos tinham um cuidado constante, permanente. Eles eram zelosos com o quê? Com a doutrina dos apóstolos. Esses irmãos, nós podemos dizer que eles eram confessionais. Ou seja, eles tinham uma identidade confessional. Eles não criam em qualquer coisa. Eles tinham uma diretriz. Eles perseveravam em um único caminho, em um único ensinamento. E qual era a confissão desses irmãos? O credo ou a doutrina dos apóstolos. Porque credo era o que os apóstolos criam, era o que eles professavam. Então, logo, esses irmãos, eles caminhavam segundo esses ensinos apostólicos. Eis a chave da ortodoxia cristã. O que nós cremos, amados, e o que nós professamos tem que estar próximo desta fé apostólica. Porque em Efésios nós sabemos que os apóstolos são os fundamentos. Eles lançaram os alicerces da igreja. E Cristo é a pedra angular, é o que delimita, é o que dá esse crescimento a todos nós. Mas os apóstolos, eles têm influência, eles têm importância no que se diz respeito à igreja hoje. E um grande mal é que se você vai em algumas igrejas hoje e fala, irmãos, vocês precisam crer no credo dos apóstolos. Pronto, você é esculachado. As pessoas nem ao menos mais sabem o que é o credo apostólico. As pessoas não têm ciência do que são essas doutrinas. Então, logo, nós podemos entender por que as igrejas estão como estão. A primeira coisa que o texto bíblico nos diz é que a partir do momento onde o Espírito Santo habita nesses crentes, a primeira característica deles é perseverar na doutrina, no ensino bíblico, na palavra de Deus. Conforme os apóstolos iam passando para eles os ensinos que receberam de Cristo, o ressurreto, o Filho de Deus, ascendido aos céus, eles então ficavam ali prontos para aprender. Me estranha muito, eu me compadeço, de igrejas e seitas, nem igrejas são, que falam, você não pode se aproximar da palavra. A letra mata. Então esses irmãos estão totalmente errados. Então a Bíblia pode rasgar, a Bíblia pode abandonar tudo. A característica cristã é uma perseverança nas Escrituras, doutrinas,
Doutrina não é má para nós, as doutrinas são importantes para que esse povo continuasse com o discipulado, continuasse com o crescimento. Eles precisavam entender as Escrituras. Hoje eu entendo, né, o que um pastor falou lá no seminário do CHPTB, né, do Seminário Batista Confessional, que é necessário você vir para as Escrituras com conhecimentos teológicos. E tem razão isso. Porque quantas coisas nas Escrituras nós não entenderíamos sem um breve entendimento sobre o pacto das alianças, né? A teologia do pacto. Quantas coisas ficariam desapercebidas sem uma correta compreensão da justificação somente pela fé? Todas as doutrinas que nós temos na nossa confissão de fé, doutrinas ortodoxas, quanto que elas nos auxiliam na compreensão da doutrina dos apóstolos. Então, amados, tudo isso é uma característica. E como é que eu afirmo isso que é uma característica? Esse perseveravam aqui é um verbo, é uma ação em algo, correto? Perseveravam na doutrina apostólica. Está como um verbo particípio aqui no grego. Ou seja, o que os verbos particípios representam gramaticalmente? Que é uma qualidade, é uma característica. Ele exprime uma característica desses crentes. E o verbo está no tempo presente e está na forma ativa. Ou seja, era algo que esses crentes buscavam. Eles não se contentavam com apenas os cultos, mas era algo que estava queimando em seus corações para conhecer mais, para entender mais. E aí, irmãos, alguns nos criticam, né, quando eu falo que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, né? E que tem que marcar lá. As pessoas lá, tá vendo? Que coisa ridícula, né? Tem que marcar que leu a Bíblia. Aí eu olho para o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso é uma característica. Não deveria ser penoso para um crente verdadeiro ler a Bíblia todos os dias. Deveria ser um prazer. Deveria ser um compromisso que ele tem para com o seu Senhor. E não soar como algo imposto, como algo que é um fardo, né? Porque as pessoas acham que é um fardo ler a Bíblia e orar. E a oração vem depois, tá? A oração vem depois aqui. A característica da igreja é uma perseverança na palavra de Deus, irmãos. Então, a sentença aponta para um fervor, uma dedicação dos primeiros convertidos ao cristianismo. Eles se voltaram para os apóstolos constantemente a fim de receberem instrução sobre o evangelho de Cristo, como que Jesus falou, o que ele ensinou. Eles ouviram aquela pregação de Pedro citando o Salmo 16, citando Joel, e ele falou, nos diz mais, Pedro, nos dizem mais, apóstolos, nos ensinem mais. Eles continuaram, irmãos. Eles não se sentiram contentes. Amados, eles acrescentaram esses ensinos para suas vidas de uma forma real e prática. Eles não eram apenas ouvintes. A primeira atividade, então, é a instrução. Lembra de Mateus 28? Fazei? O que os apóstolos estão fazendo? Discípulos, né? Esses homens estão tendo um acompanhamento. Esses homens estão sendo ainda mais ensinados. Eles pregaram o evangelho, né? Eles tiveram contato com a palavra de Deus, foram batizados e agora continua o trabalho. Continua a preocupação. Tem um após-batismo. Amados, a centralidade de Jesus e a preparação dos membros para participarem na nova vida e no testemunho são preocupações fundamentais da comunidade, da igreja. Como que você, irmão, está andando em conformidade com o cristianismo? É preocupação da igreja. Você tem que se preocupar e cuidar da vida do seu irmão. Aonde que você anda, o que você faz, como que está a sua vida. Hoje existe um descaso, batizam as pessoas apenas por números e largam essas pessoas para viverem como querem. Não, fique aí do jeito que você está. O importante é você estar nesse lugar. O importante é você estar ocupando essa cadeira.
Não se preocupam sobre o conhecimento teológico que essa pessoa tem, sobre as doutrinas que ela professa. Não. Então, amados, louvado seja Deus pela nossa igreja, que possui uma confissão de fé. E para você caminhar conosco, você tem que subscrever a nossa confissão, para que haja conformidade doutrinária. Nós professamos isso. Nós cremos nessa confissão. Então, várias igrejas possuem várias outras confissões. Aqui nós professamos isto. Nós entendemos que esta confissão está mais próxima das Escrituras e dos ensinos apostólicos. E ponto final. Então nós podemos ser flexíveis quanto a isso? Os apóstolos falaram, não, vem aí, aceite aí um pouquinho de judaísmo, né? Tá tudo certo. Não! Tinha os ensinos, tinha o direcionamento, tinha a perseverança na doutrina do que esses homens receberam de Cristo. Então a primeira atividade, irmãos, é instrução, é um acompanhamento, tá? Mateus 28, verso 19 e 20 exprime essa tarefa que está sendo listada aqui por Lucas. Ensinando-os a observar tudo o que vos mandei. E eles estão ensinando. Eles estão continuando. E percebam que esses crentes eram unânimes. A comunidade recém-formada, irmãos, funciona através da dedicação dos crentes. A estas atividades, a expressão dedicando-se aqui, ou perseverando, tem a ideia de persistência, perseverança em algo. Faz eco da unidade de espírito que Lucas disse lá no capítulo 1, verso 14. Que eu gostaria de recordar os irmãos. No capítulo 1, verso 14, que já tem em vista essa mesma comunidade, só que antes tinha 120 pessoas, correto? Agora tem 3.120. No capítulo 1, verso 14 diz, todos esses continuavam, o quê? Unanimemente, em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, agora eles estão unânimes ainda em orações, mas também nos ensinos. É uma dedicação. Quando eu falo para os irmãos, faz sua prova. Quando eu falo para os irmãos, se dedique aos ensinos da igreja, porque isso é uma característica dos crentes verdadeiros. Isso é primícia para a sua vida. Então, logo, quando você deixa para lá de acompanhar os ensinos da sua igreja, você não está vivendo de acordo com o que a palavra fala sobre igreja e comunidade. Você está vivendo ao seu bel prazer e conforme você deseja. Se Deus instituiu essa igreja e concedeu a nós esses ensinos, nós devemos receber de bom grado, se assim forem bíblicos, e não impor as minhas vontades sobre a igreja. Porque os rebeldes não são listados aqui. Aqui é listado crentes. Aqui é listado pessoas que desejavam a palavra de Deus e os ensinos de Cristo. E essa igreja, até onde eu creio e vejo, tem fornecido para os irmãos os ensinos. E o irmão tem se empenhado e se dedicado, ou tem deixado para trás? Pense nisso. Pense nisso, meu irmão. Outra característica. E na comunhão. Tudo que aquele verbo inicial perseveravam, se dedicavam, não é só para o ensino. Porque tem um E. Ele vai acrescentando outras coisas em que eles perseveravam. O outro ponto, segunda característica, na comunhão. A palavra tão conhecida por todos nós como koinonia, no grego. Olha só, 3 palavras sucedem o termo ensino. A primeira, comunhão, descreve o entusiasmo demonstrado pelos crentes no elo comum durante o culto, as refeições, o compartilhar de seus bens. Porque esta comunhão ela será melhor listada e exemplificada nos versos seguintes. O que abrange essa comunhão? Comunhão é só vir para a igreja? Comunhão é só me encontrar aqui, quarta, sexta e domingo? O que compreende uma comunhão? Como nós lemos a nossa confissão de fé. Então, amados, os cristãos, eles demonstravam visivelmente a sua união com Jesus Cristo. De que forma? Nos cultos de adoração,
onde chamavam uns aos outros de irmãos e irmãs. E também em sua comunidade, na preocupação individual, na preocupação de como a pessoa está vivendo. Tem a condição ou não tem condição para se manter materialmente, espiritualmente nem se fala. Ensino e comunhão. 2 grupos básicos, ensino e comunhão, que inclui o partir do pão, partilha em comum e a oração também. Se assim for, o ensino inclui a arte prática de partilhar a vida uns com os outros e todos os níveis. Não podemos esquecer que Cristo deu um novo mandamento para aqueles apóstolos. Em João capítulo 3, como eu vou ler aqui mais para frente. Um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros. Se dediquem uns aos outros. Se preocupem uns com os outros. Então, o que fazia parte dos ensinos apostólicos? Definir e estabelecer corretamente o que é comunhão. Você acha que os apóstolos ensinavam que você deve vir numa igreja para procurar divisão? Briga? Fazer proselitismo? O que seja. Estar numa comunidade para acrescentar naquela comunidade. Você é acrescentado no corpo de Cristo, você não é o cabeça. E essas partes, essas juntas bem unidas, elas edificam umas às outras. Então a comunhão é um ensino apostólico. E que talvez eu e você precisamos aprender um pouco mais. Precisamos entender o que é esta comunhão. Então, antes, amados, de largar esses crentes por aí, os apóstolos falam, venha cá. Precisamos ensinar vocês. Cristo nos ensinou isto no que tange a comunhão. Que você precisa servir. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Sirva a todos. Sirva a todos. Abra mão da sua vida e sirva seus irmãos. Tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cristo ensinou comunhão em toda a essência do cristianismo. E não ficar falando mal um dos outros, e não buscar intriga, e não buscar pontos de discordância. Não! Nós buscamos unanimemente a mesma doutrina, o mesmo caminho. Então, amados, por que existem diversas denominações? Por que existem diversos pontos? Por que não somos presbiterianos? Porque a nossa visão teológica não se assemelha a deles. Significa que não são nossos irmãos? Não é isso. Mas eles caminham para um lado e nós caminhamos para o outro. Um dia Cristo resolverá todas essas pendências. Graças a Deus pela multiforme graça de Deus que abençoa eles lá e nos abençoa aqui também. Mas pense, eu chegar com o pensamento de querer mudar a confessionalidade dos presbiterianos. Com uma atitude de segregação, de sectarismo. Isso está errado. Isso está totalmente em outro caminho, irmãos. Isso não é um caminho cristão. Isso é um caminho de obras da carne. Obras da carne. Ensino e comunhão. Será que você entendeu esse propósito? Será que você entendeu esse princípio da doutrina apostólica, que é comunhão? Será que você entendeu isso? Doutrina apostólica não é só eleição, não, irmão. Comunhão. Precisamos entender como que a vida é em comunidade. Como que deve ser a minha atitude na comunidade. Amados, esta é a única utilização deste termo aqui, amados. É uma comunhão que fala de irmandade, frequentemente utilizado para designar o tipo de mutualidade que se verifica no casamento. O termo que Lucas cunha aqui para definir comunhão é uma irmandade. É um termo que representa uma comunhão, uma proximidade utilizada inclusive para o casamento. A nossa intimidade, o nosso relacionamento como irmãos em Cristo tem que se assemelhar com a de um casamento.
A esposa se despreocupa, se está doente, leva no médico. Como que ela está emocionalmente, como que ela não está. Você pergunta, você dialoga, pelo menos um casamento cristão, né? Que se espera que isso seja feito. Agora na igreja. Os irmãos às vezes entram, nem bom dia dá, e vai embora. Em muitas igrejas não aparece uma vez por mês no dia de ceia. Graças a Deus, que a nossa ceia é todo domingo. Porque já elimina isso. Né? Então, irmãos, olha só, qual que é o entendimento aqui? O que Lucas está listando para nós? O que ele quer nos passar? Que tipo de comunhão é esta, irmãos? O termo também tem uma conotação, como veremos no seguinte versos aqui, de um apoio material mútuo. Mas isto é apenas uma parte do sentido, não o todo. Lucas aponta para uma comunhão, para sublinhar o caráter pessoal e interativo das relações das igrejas primitivas, em todos os seus níveis. Há um verdadeiro sentido de ligação com, entre e para. Com os meus irmãos, entre os meus irmãos e para os meus irmãos. Lucas não deixará escapar nenhum sentido do que é esta vida em comunidade como igreja. É muito estranho. Igrejas que não se reúnem. É muito estranho. Irmãos que falam que têm comunhão e não se veem. É muito estranho. Falar que tem comunhão com certo irmão é meu irmão e não se preocupa com ele. É estranho à luz das Escrituras. À luz das Escrituras é estranho. Acaba o culto, sai correndo. Parece que nem quer falar com ninguém. Já viu assim? Pessoa assim? Acaba o culto, pum. Peraí. Que sentido é? Que entendimento você tem de comunhão e de preocupação? Continua o texto. No partir do pão. O partir do pão, ou seja, isso se refere a uma refeição. Né? E aqui vem uma pergunta. Ele está se referindo aqui ao culto, à ordenança da Santa Ceia, ou alguma reunião no lar, né? Comer, se sentar. Essa questão é difícil de ser respondida, os teólogos vão concordar com isso. Mas o contexto nos indica algumas coisas. Parece sugerir que a passagem se refere à ceia do Senhor, aqui em tela, verso 42. No grego, o artigo definido que precede o substantivo pão, assim especifica que os cristãos partilhavam do pão separado, é o pão. Tem um artigo definido ali, que parece indicar, então, que é um sacramento, que é algo separado para fins próprios. E também o ato de partir o pão tem sua continuação no oferecimento de orações. Tá? Então, presumivelmente, no ambiente de culto, porque o que segue esse partir do pão é orações. E como nós veremos, está no plural. Tá? Veremos no próximo tópico aqui. Então, amados, veja, as palavras partir do pão aparecem dentro de uma sequência, veja, de ensino, comunhão, orações, né? E nos cultos de adoração. O partir do pão, ele aparece nesta sequência de palavras. Que sugere o que para nós? Um culto. No culto tem ensino? No culto tem comunhão? No culto tem orações? No culto tem as ordenanças? Os sacramentos? Então, muitos irão por esta linha, que aqui, especificamente no verso 42, ele está falando desse partir do pão no participar da ordenança de Cristo, a qual os discípulos já haviam passado e já haviam entendido. Como Paulo, né? O que eu recebi, assim eu vos transmito, né? Eu passo a vós. Então, logo compreendemos o termo como uma descrição antiga da celebração da Santa Comunhão. Tá? Na liturgia da igreja cristã, essa celebração era e é geralmente acompanhada por ensinamentos do evangelho e por orações. Né? Sempre existe uma explanação
Sempre existe uma leitura de um texto. O que está representado aqui? O que nós estamos fazendo? Né? Então, sempre o ensino ele está junto de todos esses atos. E a igreja perseverava nisso. Tá? Lucas 24:30, o mesmo termo aparece. Tá? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Tá? E aqui é um contexto de ceia também. Tá? Lucas 24:30. E por último, e nas orações. Então, o texto diz literalmente as orações, tá? No plural. Observe que aqui também Lucas usa o artigo definido para descrever as orações, né? Específicas proferidas no culto. Talvez elas incluam orações formais, que os judeus já estavam acostumados a fazer no templo, orações públicas, né, formais. E, em suma, 4 elementos mencionados por Lucas neste versículo 42 parecem estar ligados ao culto público. Né? Como foi dito, ensino, pregação apostólica, comunhão dos crentes, celebração da ceia e as orações comunitárias. Uma comunidade em oração é algo que Lucas sublinha na vida comunitária. Tá? Ela procura a direção de Deus e depende de Deus. Porque a família de Deus não trabalha por sentimentos ou intuição, mas submetendo-se ativamente à direção do Senhor. Então veja, amados, que vida em comunidade deve ter ensino, deve ter conhecimento das doutrinas, deve sim ensinar teologia para os seus membros. Eu fico às vezes abismado, né? Alguns pastores fazem isso em algumas igrejas, não sei quantos irmãos já perceberam isso, né? Para os pastores é a confissão de fé 169, né? Batista Londrino de 169. Para a comunidade, é de New Hampshire. Tudo bem, não tem conflitos, mas porque os membros é mais sucinta de New Hampshire. Eu não concordo com isso, irmãos. Por quê? Porque, primeiro, menospreza ou duvida da capacidade intelectual dos membros de compreender, né? E outra, não existe nada que não possa ser ensinado e entendível. Basta ser um bom professor. Basta ter o dom de mestre, como está prescrito na palavra, né? E outra, como é que eu vou ter um embasamento, um ensino mais aprofundado para um pastor e dizer que os membros não precisam disso? Por que não todos caminharem no mesmo sentido e no mesmo entendimento? Né? Então, amados, essa é uma visão minha, mas você pode encontrar igrejas e pastores que adotem uma confissão para os membros e outra para os pastores, para o presbitério. Eu não concordo. Eu acho que tem que ter uma uniformidade quanto a isso. E nós temos visto na prática que irmãos, inclusive que não tem nem o ensino médio completo, têm assimilado as doutrinas e têm aprendido as doutrinas, conforme estão sendo passadas. Então, ou seja, quem ensina, quem realmente aplica isso no coração é o Espírito Santo, nós sabemos disso. E Deus nos fez seres pensantes, nos deu capacidades para compreender isso. Então, o primeiro ponto, né, que vemos na vida de comunidade é ensino, conhecimento, comunhão, que será mais exemplificado a seguir. Partir do pão, devemos estar perseverantes, participar. Tem ceia na sua igreja, você tem que estar presente. É sua obrigação estar no partir do pão. E nas orações, tá? As orações com a sua igreja, você deve se comprometer com isso. Você deve orar, isso está no nosso pacto de membresia. Você deve orar por esses irmãos, você tem que se preocupar por esses irmãos. Aí o pastor sugere uma lista. Não, olha lá, tá vendo? Tá pedindo para orar. Não, esse pastor tá desviado. É eu que estou desviado. É eu. Eu estou pedindo alguma coisa que está fora das Escrituras? Eu estou te pedindo alguma coisa que eu não faça? Será que nós não precisamos alinhar os nossos pensamentos um pouco? Será que nós precisamos organizar a nossa mente conforme as Escrituras? Do que sair reclamando? Tem que ler. Tem que orar. Eu quero te alertar. Isso é uma característica dos crentes da igreja primitiva. E a palavra de Deus que diz que só existe um batismo, correto? Um só Espírito. Então nós devemos olhar isso aqui com atenção. E ver, eu estou enquadrado nisto? Eu devo me preocupar com isso. Próximo verso, 43.
Em cada alma, diz o texto, havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. A palavra temor aqui, amados, vem do grego phobos, né? Que depois traz uma etimologia para a palavra fobia. Essa palavra pode ser traduzida simplesmente por medo, né? Medo. Aqui, o temor que eles estão dizendo é que eles ficavam espantados realmente, preocupados. Eles tinham algo intrínseco neles, porque é colocado aqui em cada alma. A palavra para designar os crentes é psique, né? O termo alma. Ou seja, está falando que o cerne destes crentes eram temerosos ao Senhor. Mas não é um medo que eu quero que os irmãos entendam, como de um carcereiro que irá açoitar o prisioneiro. Não. Este temor é uma preocupação de fazer a vontade de Deus. É uma preocupação de estar ali em conformidade com as Escrituras. É uma preocupação de seguir aquilo que os apóstolos passavam. Amados, o senso aqui é um senso de espanto realmente. Era algo que era estupendo realmente para eles, novo para eles. E enchia os corações dos crentes. Porque eles sentiam a proximidade de Deus em seu meio. Eles sentiam que Deus realmente estava governando, estava presente com eles. Lembrando que eles receberam o Santo Espírito. O grego afirma que o espanto dessas pessoas e a admiração persistiam sem haver uma diminuição. Porque eles perseveravam. E agora no verso 43 está falando como que eles estavam. Eles só perseveravam? Era um ensino, né? Era um desejo só por ensinos e por teologia? Não. Era um desejo de conhecer, mas com temor. Eram almas temerosas. E hoje, o que falta para muitos na igreja é temor. O que falta para nós é temor ao Senhor. Sabe por que você deixa de acompanhar os ensinos que a igreja está te oferecendo? Porque te falta temor a Deus. Se você encarasse realmente os ensinos da igreja, o que Deus tem te oferecido, vindo das próprias mãos de Deus, olhando para Deus, santo, 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 como é que você se portaria? Você temeria. Esses homens aqui, esses crentes, enxergavam tudo o que estava acontecendo como vindo das próprias mãos de Deus. Mas aqui não, a igreja lá, porque falam assim, a igreja do pastor André, a igreja não é minha não. A igreja não é minha não. Eu estou pastor, porque eu sou finito, eu vou morrer. E se tiver alguém capacitado na igreja, eu até cedo esse lugar. E eu fico no banco. E vou trabalhar, e vou cuidar da minha vida. Eu estou. A igreja não é minha. A igreja é de Cristo. Nós somos membros, inclusive eu. Nós somos servos do Senhor. E temos que se nos relacionar com isso com temor. Com muito temor. A comunidade gera, né, esta preocupação, esse espanto entre todas as almas, irmãos. Isso aqui corresponde ao versículo 41. Estão lembrados? Então os que alegremente receberam a palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas, né? Para se referir a essas almas. Sobre quem que ele está falando aqui? Sobre esses que foram acrescentados. Então veja, amados, o medo descrito aqui é provavelmente semelhante ao do verso 37. Estão lembrados? E quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Aquele temor que eles tiveram após ouvir da mensagem de Pedro continuou. Eu, amados, não tenho problema em dizer isso, mas o grande problema das igrejas hoje em dia é porque não houve conversão genuína. Chegou um triste período, muitos pastores falam isso e eu concordo, que nós temos que pregar dentro de igrejas. As pessoas não têm temor,
As pessoas não foram tocadas pela palavra em seu coração. A palavra não atravessou o coração dessas pessoas. Lembram o termo compungiram-se? Lembram? São lembrados? Eles foram extremamente impactados. E agora Lucas relata que na continuação da vida dessas pessoas como crentes, esse compungiram-se continuou. Eles continuam com temor. E o que justifica você? Hoje tanto faz para mim, já sou salvo, né? É estranha essa conduta, viu? É estranha essa conduta. De você não ter preocupação em querer viver numa comunidade, não querer viver em sujeição aos líderes instituídos por Deus dentro de uma igreja. É estranho você ter essa atitude, meu irmão. É estranho. Estranho a palavra de Deus. Que a nossa vida é uma vida em constante temor ao Senhor. Principalmente quando estamos aqui cultuando a Ele. Principalmente os pastores que estão transmitindo a sua palavra. Imagina eu fazer isso sem temor, irmão. Imagina eu vir aqui para ficar falando abobrinha, ficar falando coisas da minha mente. É justamente uma pessoa sem temor. Provavelmente que faz isso não tem nem conversão. Se assemelha lá aos falsos mestres de Colosso, correto? Que falavam das suas próprias invenções conforme a sua mente carnal, que diz Paulo. Não é o caso dos apóstolos. Não é o caso de muitos pastores sérios que tem por aí. Mas não é só pastor. Os membros devem caminhar no temor ao Senhor. Devem caminhar abraçando as verdades bíblicas e se sujeitando a elas. E diz o texto que muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Obrigado, Lucas, por especificar isso para nós. Ou seja, esses homens foram dotados por Jesus Cristo de autoridade para realizar milagres. E apenas eles, e exclusivamente eles. Hoje tem esses milagres. Se tiver algum apóstolo vivo, tem. Se não tiver, não tem. Eles lançaram os fundamentos. A igreja cresceu e foi fundamentada conforme os ensinos deles. E era necessário que eles tivessem uma comprovação de que esses ensinos vieram de Cristo. Como? Fazendo as mesmas obras que Cristo. E até maiores. Porque eles pregaram essas boas novas não só ali em Jerusalém. Eles foram para os confins da terra. Então veja, amados. Jesus dotara esses homens de autoridade para realizar milagres. Eles exercitavam repetidamente esse poder, quer em resposta à fé do povo, quer para lhes aumentar a fé. Nós veremos em Atos vários exemplos. O Gessé vai pregar semana que vem. O que ele vai pregar? A cura do coxo. Realizada por quem? Pelos irmãozinhos? Os apóstolos. Tá? Os apóstolos. Mas Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, igreja primitiva. Tinha apóstolo aquela igreja? Ele era um. E ele, como apóstolo, ele era apóstolo para si mesmo ou apóstolo para a igreja? Para a igreja. Então, inclui o que ele faz. O que ele tem de capacitação pelo Santo Espírito. Mas significa que todo mundo recebe aquele dom? Que continua a passar para outros? Não. Lembrando que em 1 Coríntios capítulo 12, para que servem os dons? Quem lembra? Para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Então, assim, a igreja estava passando por um período que precisava lançar esses alicerces. Então, era necessário essa comprovação. Mateus 10, capítulo 8, o Isaiah vai pôr ali para nós, onde Cristo dá essa autoridade a eles. Onde é dito o seguinte: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mas isso ele diz a quem em Mateus 10? Especificamente a quem? A todos os discípulos? Aos apóstolos, irmãos. Então eu digo isso porque isso gera muita confusão na mente das pessoas, hoje em dia. Muitas pessoas me perguntam, mas e os dons? Como é que ficou os dons, pastor? Você acredita que todos cessaram? Eu falei, não, a gente precisa ter cuidado com isso. Sobre quais dons você está se referindo? A profecia, cessou. Por quê? Já temos a Bíblia. Né? Os apóstolos escreveram o que nós precisamos, fechou o cânon das Escrituras. Não tem mais profecias. Para que profecias? Já pensou? Eu apareço aqui, escrevi o Evangelho de André. Já pensou? Né? Olha que aberração. E impor aos irmãos, não creia, é verdade, eu vi, veio um anjo, me falou isso. Então não tem sentido.
essa questão. Agora, irmãos, o dom de ensino permanece. Por que tem que permanecer? Porque a igreja precisa. Porque a igreja ainda está batizando, a igreja ainda está fazendo discípulos. Então esse dom é necessário. Então o Espírito Santo dá. Agora, é necessário ele fundar outra fundação para a igreja? Em cima da fundação dos apóstolos? Não é necessário. Então ele vai dar dons apostólicos? Não. Ponto final. Ponto final. Tanto que a igreja aqui, primitiva, na primeira era, já perseverava na doutrina deles. Aí nós queremos perseverar na doutrina de Joseph Smith, perseverar na doutrina de Ellen White, perseverar na doutrina, né, do Davi Miranda. Olha que aberração, irmãos. Olha como isso aí é contrariamente às Escrituras. Prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Nós vamos ver um monte, né? Inclusive ressurreição dos mortos, né? Que Pedro efetuou. A atividade apostólica inclui maravilhas e sinais. Isso reproduz o padrão de ação e a palavra que o Evangelho de Lucas usou para descrever a atividade de Cristo. Lembrando que ele escreveu o Evangelho de Cristo, né? Sobre Cristo. Lucas escreveu. Então ele repete as mesmas palavras no mesmo sentido. Para dizer para nós que o ministério de Cristo não acabou, irmãos. Agora ele é administrado através do Espírito Santo e através da sua igreja. E os apóstolos estão aqui nesta incumbência, né, de fazerem parte dos fundamentos da igreja cristã. Verso 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Olha que lindo, hein? Lembra que eu falei que o termo comunhão seria melhor definido mais para frente? Está aqui, ó. Verso 44 começa a definir melhor. Todos os que criam estavam unidos. Está escrito todos os rebeldes? Todos os que negam? Todos os que têm dúvida? Todos os que criam. Igreja é lugar para quem, então? Crente. Professo. Crente que crê verdadeiramente em Cristo Jesus. Todos os que criam. Então, quem que é contabilizado aqui como igreja? Os crentes. Os que criam. Tá? Faz parte da igreja. Então veja, todos os que criam estavam unidos. Essa é a primeira vez em Atos que Lucas designa os membros da igreja como os crentes. Os que criam. Por falta de um termo definido, né? Por exemplo, cristãos, que aparecerá só no capítulo 11, verso 26, que é a primeira vez que os crentes são chamados de cristãos, né? Ele escreve os que creem. Aí eu batizo alguém que não crê? Eu admito na igreja alguém que não crê? A igreja é de quem? Dos que creem. Ponto final, irmão. Dos que creem. Seu filho pequenininho crê, Brenda? Não. Deve ser admitido na igreja? Não. Ponto final. Ah, mas a circuncisão. Estamos baseados nas escrituras do Novo Testamento, como aprendemos. Batismo. Foi instituído quando? Em Mateus capítulo 28, Cristo ressurreto, entregando para os seus discípulos a ordenança do batismo. E ele diz, fazei discípulos. Discípulos é quem? Os que creem. É os que creem. Professos, arrependidos, que andam em novidade de vida. A esses batizai. E não uma criança sem consciência e sem capacidade de andar em novidade de vida. Essa é a métrica batista. Ponto final. Ponto final. Tá? Não somos pedobatistas. Não somos e nem seremos. Ponto final. Tá? E eu acredito que os meus irmãos que andam em comunidade comigo estão na mesma métrica, né? No mesmo pensamento. Comunidade dos que creem, irmãos. A fé em Jesus é o principal requisito para pertencer à igreja. Somente as pessoas que creem nele partilham de união, tá? Somente aqueles que creem participam do partir do pão, somente aqueles que creem são batizados, somente aqueles que creem. Está no texto, está aí? Está escrito, os que creem? Então, ponto final. Não brigamos com o texto. Tá bom? Comunidade dos que creem, irmãos. A qualidade do cuidado mútuo que é destacado aqui. Quando os crentes estão juntos,
juntos e tratam de tudo como pertencessem a todos. Por quê? O que é acrescentado no verso 44? Eles tinham tudo em comum. Sabe o que nos une? A mesma fé em Cristo Jesus. Qual foi a atitude dele? De ser como Deus, se humilhar, tomar a forma de homem, servir a nós, morrer naquela cruz pelos nossos pecados. E nós somos os que cremos nesta mensagem. Qual que é o reflexo disso? Nós servimos uns aos outros. Temos tudo em comum. Olhe só como existe um reflexo de professar o cristianismo. Veja que crer em Cristo não se trata apenas de algo subjetivo, mas se trata de algo prático. Crer em Cristo significa que você agora serve, que você ama, que você cuida de outros irmãos. União. Você tem tudo em comum com esse irmão. E eu pergunto, será que tem mesmo? Você me conhece? Você sabe dos meus problemas? Você ora por mim? Eu oro por você? Eu me preocupo? Se me ligar, precisar de mim, eu te atendo? E você me atende? Nós se preocupamos? Cadê a comunhão? Cadê o tudo em comum? A expressão aqui, amados, é claro, os crentes também devem manter essas coisas em comuns. É a observação de uma indicação favorável da profundidade da comunhão. A comunhão, eu quero que os irmãos entendam, é profunda. Ela não é um termo raso. A comunhão, ela é significativa e profunda. Lembre aí dos seus parentes, e eis aqui os seus verdadeiros parentes. Cristo falou, sua mãe está lá fora. Seus irmãos estão lá te chamando. O que ele disse? Minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Como é que fica aquela pirâmide? Primeiro a minha família. Né? Primeiro Deus, dizem, né? Depois a família, depois a igreja. Primeiro, aqui, eles estão juntos. Eles estão se preocupando juntos. As famílias são levadas aqui para cultuarem a Deus, para estarem juntos, para caminharem com Deus juntos, amando a igreja juntos. É uma coisa só. Nós não temos autoridade para separar e segregar essas coisas. Primeiro porque sua família não existe sem Deus e sem automaticamente uma igreja, porque a igreja também é de Deus, a igreja é de Cristo. E ele te acrescentou em uma igreja. Então, todas essas coisas estão subentendidas juntas. O fato de uma comunidade estar realmente a funcionar com amor, com paixão. E é evidente quando as necessidades materiais também existe uma preocupação, um cuidado, uma generosidade. Eu jamais, como um crente, posso ver o meu irmão passando necessidade e fingir que nada está acontecendo, ou bater nas costas dele e falar, vai em paz, eu vou orar por você, Deus vai trazer provisão sobre sua vida. Eu não posso. O irmão está lá, não tem nem o que oferecer de comida para o seu irmão. A obrigação é dos irmãos em Cristo. E talvez, como eu já vi, quando esses casos chegam em algumas famílias, aí recorrem aos próprios parentes, os parentes falam, não tem o que fazer. Está faltando aqui também. E nem está nada. Viram as costas. Mas quando eu falo da família na fé, eles são os primeiros a se preocupar. Tinham tudo em comum. E tudo é tudo, irmãos. É a mesma fé, o mesmo ensino, a mesma confessionalidade. Estavam caminhando no mesmo sentido. Se aparecesse uma viúva lá precisando de cuidados, quem fazia, quem dava os suprimentos, quem dava as tratativas? A igreja. Tanto que em Atos 6 vai aparecer um problema justamente relacionado a isso, né? Que foi crescendo a igreja, e eles começaram a negligenciar o cuidado com as viúvas. Aí Pedro fala, para tudo, está tudo errado. Precisamos de homens para administrar isso. Por quê? Porque isso é uma premissa da comunidade. Nós precisamos, amados, entender isto. Nós precisamos nos aprofundar nisto. E parar de viver esta era individualista, humanista, onde é cada um por si e a igreja é negligenciada. Nunca foi assim e nunca será. Nunca. Então, o melhor lugar para se estar com a sua família é onde? É na igreja do Senhor.
é se preocupando com esses irmãos da fé e ter tudo em comum. 45. Veja o nível de comunhão. Observem o nível de comunhão. E eu pergunto se você faria isso. Antes de ler o texto. Eu pergunto se você faria isso por mim. E ao mesmo tempo eu me pergunto se eu faria isso por você. E eu tenho a minha resposta. Agora você se responda. Se responda. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos. Segundo, atenção para esse segundo, Lucas é muito sábio quando coloca, segundo as suas necessidades. Ou seja, isso aqui já deixa claro que não se trata de socialismo. Isso não é socialismo. É segundo as necessidades. Se eu tenho 2 pares de sapato e meu irmão não tem nenhum, eu dava um para ele. Ponto final. Segundo as necessidades. Tá? Não significa que todo mundo tinha que ter o mesmo nível social. Não é isso. É segundo as necessidades. Fiquei sabendo que a Ana Paula está faltando arroz e feijão na casa dela. Eu tenho lá na minha despensa lá 5 sacos de arroz. Ana Paula, tem quantas bocas? Tem 4 na minha casa. Leva aqui 3 sacos de arroz. Pode levar. Tchau. É assim. Mas é necessário, antes disso, eu conhecer ela, é necessário eu entender sobre a sua família, é necessário eu ter uma aproximação deles, é necessário eu orar por eles, é necessário eu amar eles. É isso que é a comunhão da igreja primitiva. É isso que é a comunhão. Enquanto os israelitas viajavam pelo deserto, né, apenas trazendo um ponto aqui de reflexão para nós, o que acontecia, né? Deus provia diariamente as suas necessidades. Era sombra, era calor no frio, as roupas nos desgastavam. Mas, com o passar do tempo, a igreja não tinha mais essa provisão do deserto. Então, existiam níveis sociais diferentes, necessidades que iam surgindo diferentes. Viúvas que perdiam seus maridos, claro, né, uma viúva, mas que os filhos geralmente não cuidavam delas. Agora, a igreja é quem deve se preocupar com isso. Jesus instruiu o jovem rico a fazer o quê? A vender suas propriedades e dar dinheiro aos pobres. E para que ele fez isso? Para testar o jovem rico. Tanto que deixou claro, né, a disposição que ele tinha. Esta partilha de bens materiais em comum, repito, não é um socialismo obrigatório, que muitos usam esse texto aqui para embasar socialismo. Segundo as suas necessidades, tá? Aqui, amados, a resposta voluntária, solidária, está para a necessidade dos irmãos, como mostra o final do verso 45 ao qual estamos. Os verbos para vender e distribuir são imperfeitos iterativos. Ou seja, esta partilha era feita repetidamente. Tudo que Lucas diz sobre isto indica que ele vê esta provisão como um ato muito positivo, um ato de cuidado genuíno. Agora eu quero que você se situe um pouco. 3.000 almas. Quantas pessoas em necessidade estão aqui inseridas? Então é necessário um cuidado muito, muito mais específico, né? Mais próximo. Então, mesmo com 3.000 almas, a igreja, ela se preocupava constantemente, tá? Segundo, finaliza aqui, né, as necessidades de cada um. Os ricos vendiam suas propriedades e dividiam com os pobres. O camarada não tem casa, eu tenho 5 terrenos, 3 casas. Aí eu pergunto, você faria isso? Aí o meu aluguel. É o recurso da minha casa. Amados, é triste, eu acho que você há de concordar com isso, que o pensamento das pessoas dentro da igreja hoje não se assemelha em nada com o que nós estamos vendo. Essa é a triste realidade. Não se assemelha em nada. E isso é preocupante para mim. Eu não sei para você. É preocupante. Porque o que você pensa de comunidade, de igreja, de comunhão? Está dentro desses parâmetros, porque aqui está a autoridade sobre nossas vidas. Aqui estão as preocupações. Não estou falando para você ficar sem teto e dar sua casa para os outros. A nossa confissão deixa claro isso.
né? Não te privar dos seus bens. É segundo as necessidades extremas dos irmãos. Estou falando, se você tem 3 casas, sua conta gorda, rendendo seu dinheiro lá, né, no CDB, você estava disposto a tirar uma parte e dar uma moradia para o seu irmão? Mesmo que seu rendimento caísse? Ou você ama mais o dinheiro do que o seu irmão? Essa é a questão. Não falo isso para nos gabar, não, irmãos. Mas essa igreja já construiu 2 casas para pobres. Não sei se você sabe disso. E casas boas, viu? Não era casa ruim, não. Dava para morar, Vitor, na casa? Tranquilo? Banheiro, 2 quartos, olha só. Cozinha, até com pedra, hein? Essa igreja já fez 2 casas. Tá? Estamos dispostos, irmãos, em necessidade aqui. Eu posso dizer isso com clareza. Porque Cristo nos ordena. Nunca nenhum irmão passou necessidade de fome aqui. Nós, sabendo, é claro, disso. Muitos irmãos já ficaram desempregados, a igreja ajudou. A igreja nunca negou dinheiro de passagem para estar nos cultos. Nunca. Nunca. Pelo contrário, todos que reclamaram de vida financeira, está caro, vim para cá e não sei o quê. Fala pra gente que a gente põe gasolina no seu carro. A gente te ajuda. O problema é esse mesmo? Ou quando é para os seus interesses, você pega gasolina e você tem dinheiro? Tem que ser sincero também, né? Aonde que está o coração, irmãos? Olha para o texto, irmãos, e enxerga essas coisas que eu estou falando. Você consegue enxergar? A realidade dessa igreja, você consegue enxergar? Verso 46. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Agora ele passa dos cuidados, né, como igreja e como que eles agiam fora da igreja. Né? Como é que era a vida desses irmãos, olhando um pouco mais individualmente? Como é que eles agiam? Como é que eles eram no dia a dia? E aí eu pergunto, e eu e você? Estamos aqui enquadrados nesta realidade? Primeira coisa, perseverando unânimes todos os dias no templo. Aqui Lucas continua a descrever a vida da comunidade cristã, claro, e ele introduz a sua descrição das atividades dos crentes com a expressão todos os dias. Correto? Os cristãos de Jerusalém vão ao templo, que para eles é a casa de Deus. Considerem-se judeus que viram o cumprimento da escritura do Antigo Testamento por intermédio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele ainda está falando dos que creem. Eles se reúnem nos pátios do templo, presumivelmente na área do chamado Pórtico de Salomão, tá? Que no próximo capítulo terá lá a cura do coxo, né? Ele estava ali na entrada. E era justamente ali que eles se reuniam para estudar a Bíblia, para consultar as doutrinas dos apóstolos, para a oração, para o louvor. E o compromisso que esses homens, mulheres, tinham, os crentes, era de todos os dias estarem reunidos. Aqui, amados, tem algo que deve ser destacado por justiça ao texto, né? Isso é uma natureza da igreja e até mesmo do judaísmo, tá? Eles já tinham o costume de irem para o templo diariamente, tá? Os teólogos vão dizer que mesmo com a vinda do Espírito Santo, esse costume permaneceu, aflorou ainda mais, tá? O desejo, porque agora estão adorando o Cristo verdadeiro. Mas os judeus em si, eles já eram muito zelosos pelas suas doutrinas. Eles já tinham, mesmo que com um aspecto farisaico, o compromisso de se reunirem constantemente. Só que como crentes, isso não se perde. Como crente, nós reclamamos de ir 3 vezes por semana na igreja. E eu quero só destacar algo que o Gessé já pregou aqui. Aqui só tem crentes convertidos de Jerusalém? Não. De todas as partes. Eram judeus que vieram de distantes, tá? Aqui, provavelmente, muitos mudaram.
muitos transferiram sua residência, mas o fato é que eles perseveravam unanimemente, se reunindo para adoração no templo, tá? E ele diz, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. E aqui talvez esteja uma parte mais bela do texto. Diariamente, porque não esqueça, diariamente não é só para o perseverar unânime todos os dias no templo, porque tem um e. Então é em acréscimo a essa atividade de adoração diária. Em acréscimo a isso, tá? E você reclama de vir 3 dias para a igreja. Tá? Você reclama. Em acréscimo a isso, diariamente, veja, partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. O que significa isso? Diariamente eles se reuniam nas casas para comer pão e confirmar a unidade que tem em Cristo. Naturalmente, o comer pão em casa dificilmente é digno de nota, pois é costume e é o que se espera que aconteça. Todavia, Lucas compara a união, a harmonia dos crentes no templo com sua intimidade e as refeições em comum nos lares. Agora já não tem um caráter de ceia do Senhor. Agora é um caráter de comunhão após culto. Agora é uma intimidade entre os irmãos, além de atividade em templo. Os cristãos comiam juntos com alegria e sinceridade, né? Outras versões vai trazer sinceridade de coração. O que significa? Estar com os meus irmãos é motivo de alegria. Estar com os irmãos é motivo de sinceridade. Te receber na minha casa, para mim, é uma alegria. Mas para alguns, eu não. Chamar aquele pastor chato para ficar vendo as coisas aqui em casa, eu não. Eu não quero isso não. Né? Eu não quero saber aquele pastor aqui não. Eu não quero saber do Fábio lá na minha casa, não. Já pensou? É estranho. Não é estranho o texto? Essa conduta? Mas existe? Infelizmente é o que mais tem. As pessoas só querem vir para a igreja e ir embora e não querem mais que ninguém saiba de nada. São estranhos. Esses irmãos se reuniam. Deve ser a hospitalidade, se eu não me engano, uma característica cristã também. Hospitalidade. Receber os irmãos. Né? Hoje nós lemos na 3ª carta de João, né, para aqueles que negam a Cristo, para nem receber em casa, né? Na 2ª carta, perdão, né? Então nós temos que tomar cuidado com quem nós recebemos. Mas quando se trata dos meus irmãos na fé, uma grande alegria. Tem que ser. O que nós incentivamos aqui os irmãos a fazerem? Visitas. Você faz? Tem dificuldade com isso? De receber, de ser recebido? Olha para o texto. Qual é a característica cristã? Né? E é justamente nisto que nós crescemos, irmãos. Conhecemos cada vez mais os nossos irmãos. Não é só o pastor que tem que visitar. É os irmãos que tem que visitar. É os crentes que visitam. Tá? E eles partem o pão em suas casas, né? Então Lucas enfatiza o quê? União, harmonia, alegria e sinceridade dos crentes. Não é virar as costas e enfiar a facada, falar mal, quebrar o 9º mandamento falando do irmão. Não é ficar falando mal do pastor, ficar falando mal do fulano ou do ciclano. Isso nada se assemelha com a igreja. Se junta na mesa de casa para ficar falando mal das pessoas da igreja. O meu sogro, eu digo isso com muita tristeza, mas pela boca dele, eu já ouvi ele falando, vocês vão para a igreja para voltar aqui e ficar falando mal dos outros, era melhor não ter ido. Porque isso era um costume do lar dele. Ele viveu anos e anos presenciando isso. Aí eu pergunto, será que isso criou algum impeditivo para endurecer mais o coração dele quanto ao evangelho? Não tenho dúvida. Então, quando alguém vier falar mal do seu irmão, o que você tem que falar? Eu amo ele em Cristo e ele é meu irmão. Ele tem os seus defeitos, mas Cristo morreu por ele na cruz, assim como eu tenho os meus defeitos. E nós não temos o direito de falar dos nossos irmãos. Deveria ser assim. Mas quando alguém vem falar mal, você vê, né? É verdade, né? Isso tem harmonia? Isso tem sinceridade de coração? Isso tem alegria? E sabe o que mais dói o coração? É porque cria os pequenininhos, às vezes, da família, nesse clima, nessa cultura de falar mal da igreja.
Você não pega suas coisas e vai embora, então? Você não vai para um lugar onde você se sinta bem, onde você tenha sinceridade de coração, onde você tenha harmonia com os crentes. É melhor para você, para sua família e para todo mundo. Do que ficar num lugar para falar mal, para minar, para prejudicar, para trazer divisão. Isso é obra de Satanás, meu irmão. Isso é um secretário de Satanás. Só pode. Em vez de edificar, você destrói. Pensemos nisso. Verso 47, último. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amados, veja, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Isso aqui é muito importante para nós. A primeira frase se refere a Deus, porque eles louvavam a Deus. Eles se reuniam todos os dias para louvar. Eles se reuniam nas suas casas para cantar salmos, hinos, canções, para adorarem a Deus, para edificarem uns aos outros, para estarem juntos. Lembrem-se, com sinceridade, com alegria. Você tem isso, irmão? O Espírito Santo que habita em você te comunica isto, porque a alegria, o amor, é fruto do Espírito Santo. Outro dia no futebol, dois lá quase se desentenderam lá no futebol que eu participo, e eu sou o mediador lá, né? Eu sou o que organiza as coisas. Aí veio pra cima de mim falar, e aí, você não vai fazer nada? Aí eu falei, ô, irmãozinho, né? Irmãozinho não, eu falei, ô fulano, pede desculpa, não custa nada. Ah, não vou pedir, né? Porque infelizmente tem ímpios lá, né? Não vou pedir. Aí o outro ficou mais indignado ainda, tá aí, tá vendo? Não quer nem pedir desculpa, que não sei o quê. Aí eu falei pra ele, fulano, cada um dá o que tem. Não adianta a gente exigir o que a pessoa não tem. Quem tem misericórdia, dá misericórdia. Quem tem justiça, anda em justiça. Quem tem a alegria do Espírito, anda em alegria no Espírito. Cada um dá o que tem. Pensemos nisso, irmãos. Porque essa igreja tinha. Essa igreja estava cheia do Espírito Santo de Deus. Você tem? O que você tem, irmão? 47, amados, louvando, caindo na graça de todo o povo. Então perceba, irmãos, Lucas descreve as atividades diárias dos crentes. Que testemunho ao verdadeiro cristianismo. Que beleza! Isso para mim é o alvo, irmãos. Isso para mim é uma igreja vibrante, influente. E é isso que eu desejo para a IBR Mogi das Cruzes. E é isso, para isso que eu gasto a minha vida em prol do Evangelho. Para isso, para nada contrário disso. Por isso, amados, que eu sou chato às vezes, por isso que eu cobro você, por isso que eu incentivo você a ler a Bíblia, por isso, irmão, que eu incentivo você a orar. Por isso. Porque existe um alvo, existe um parâmetro que a frieza e a pecaminosidade nos puxa para a contramão disto. E nós não podemos permitir isso, irmãos. Esses cristãos vivem uma vida de louvor a Deus. E como resultado, sabe qual é o resultado? São elogiados pelo povo. Porque o texto diz que caem na graça. A igreja é missionária aqui em ação. Se você quer saber o que é uma igreja missionária, aqui está. Porque todo o povo agora não está mais se referindo apenas aos cristãos. Ele está falando sobre as áreas adjacentes da igreja, ao povo judeu que não estava convertido. O povo de fora olhava para a comunhão desses crentes e falava, olha que belo, olha que lindo, olha como aquilo é desejável, como eu queria, não tenho isso nem em casa. Aí o camarada vem para a igreja, vê o pior cenário possível. Ou visita a casa da pessoa e você está às vezes lá, olha como nós somos, amados, incoerentes na nossa procedência, né? na nossa atitude, melhor dizendo. Nós lutamos para evangelizar nossos vizinhos, nossos pais,
né, as pessoas que nós queremos que conheçam do evangelho, mas quando eles estão próximos da gente, você fala mal da igreja perto deles? Que tipo de evangelismo é esse? Só sou do Satanás. As pessoas têm que olhar para nós, e isso eu falo com embasamento bíblico. João capítulo 13, verso 34 e 35. Cristo fala a seus discípulos, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Está passando ali, ó. Vocês devem amar-se uns aos outros. Percebam no final. Com isso, como resultado, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Isso se cumpriu naquela igreja. E está relatado por Lucas, porque as pessoas de fora admiravam. Caíram nas graças de todo o povo. Quando eu digo, amados, que às vezes Deus ainda não está enviando mais pessoas, mais ovelhas dele, porque é ele que acrescenta. Como veremos no texto, é ele quem acrescenta. Porque nós precisamos melhorar no amor, como irmãos, cuidar mais, zelar mais pela igreja, pela doutrina, pelos cuidados, orar mais. Precisamos. Porque isso aqui não adianta ser o meu foco. Tem que ser o nosso foco. Tem que ser o resultado aqui, tem que motivar as nossas orações isto. Você já sabe agora pelo que pedir. Pelo que orar a Deus. Está aqui, mais um ponto. Quando eu coloco orar pela igreja, está aqui. É sobre isso que você deve orar. Aqui tem todos os pontos para quando você orar pela igreja, o que você tem que pedir. É o testemunho que está em jogo. E as pessoas acham que é só levantar a mão e falar, eu sou crente. Olha aqui o que evangeliza. Olha aqui o que evangeliza. Se nós amamos uns aos outros. Nossa, eu vejo esse irmãozinho direto na sua casa. Ele é seu parente? Não. Ele é o quê, então? Meu irmão em Cristo. Nossa, e vem tanto aí que eu pensei que era parente. Não, é porque nós temos intimidade realmente. E aquele outro também que vem direto? Também é meu irmão. Nossa, mas ninguém é seu parente? Cadê a sua família? Né? Ah, infelizmente minha mãe está longe. Mas a minha família na fé está aqui. Esses estão comigo, moram comigo se necessário, dormem na minha casa se necessário, pode ir a hora que quiser, pode tomar café, pode fazer o que for. Tem 2 quartos vazios lá. Pode ir lá, pode ficar lá. E não vai, pode ficar tranquilo que não vai achar pinga debaixo da pia. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode ir para casa. Né? Agora eu pergunto isso para você. E você, meu irmão, está com essa disposição para com a sua igreja? Nós temos o mesmo espírito? Nós estamos caminhando no mesmo sentido? E cada dia, finaliza o texto, acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Lucas conclui essa sessão dizendo que o Senhor acrescenta os novos convertidos à igreja. Note, em primeiro lugar, o que ele emprega o título Senhor para Jesus. Lembrando que agora ele está... Como é que está Jesus agora? No texto. Está o quê? Tá lá em terra? Tá. Ele está onde? Onde que ele está aqui, neste momento, em loco do texto? À destra de Deus. Então ele é rei. Aqui Lucas fala Senhor, para dizer que quem administra, quem acrescenta, quem governa, quem santifica, quem faz tudo pela sua igreja é o cabeça. É Cristo Jesus. Amados, isso já mostra para nós. Repare na palavra diariamente. A cada dia aparece de novo aí. Correto? A cada dia. Esse termo deve ser tomado junto com a sentença descritiva. Os que estão sendo salvos. A frase não infere uma salvação gradual do crente individualmente. Não, não é isso. Porém, indica que o milagre da salvação estava ocorrendo todos os dias. Já pensou que maravilhoso isso? Já imaginou isso? Claro que nós sabemos que tudo tem um propósito de Deus. A igreja está aqui, embrionária, está crescendo. Logo terá a diáspora, né, com o martírio de Estevão. Então, Deus precisa dessa massa de crentes. Mas não significa que ele não pode fazer aqui também. Ele pode fazer, mas segundo os seus propósitos. Mas, amados,
a intimidade desses irmãos, o nível de comprometimento com a igreja, de amor que esses irmãos tinham, era tão grande. Todos caíam na graça, como diz o texto, e ao mesmo tempo, Cristo, através disso, olha o meio, que eles estão pregando o evangelho todos os dias no templo, eles estão estudando, e logo, todos os dias, tinha conversão. Como eu já falei, se todo domingo tivesse conversão, eu fazia batismo todo domingo. Eu varava a madrugada aqui fazendo batismo. Não tem problema nenhum. Mas que lindo é ver os irmãos em união. Agora, sabe o que vem à mente? Salmo 133. Como é lindo, como é belo que os irmãos vivam em união. Em união, isso é agradável aos olhos de Deus, irmãos. Uma comunidade vibrante estende-se em duas direções, louvando a Deus, né? Buscando ao Senhor e para com o próximo. É o resumo das duas tábuas da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, entendimento, tudo, e ao seu próximo como a ti mesmo. Esses aqui demonstram isso. Esses crentes demonstram o caráter de Cristo. E nós, irmãos, demonstramos. Uma igreja influente na sociedade. Então, se um dia alguém perguntar ou pedir para você, quero que você pregue sobre a igreja influente na sociedade, sabe o que você prega? Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Anuncie esse texto. Isso é uma igreja influente na sociedade. Que pressupõe doutrina, ensino da palavra, as ordenanças, adoração, orações e comunhão. Comunhão. Que Deus nos abençoe, irmãos. E possamos crescer nessas graças. Possamos orar a Deus, porque eu olho para a minha vida e vejo que preciso melhorar. E você precisa olhar para a sua. E nós juntos, buscando, orando, temos muitos motivos para orarmos a Deus. Amém? Vamos orar?